Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje nós vamos falar sobre comportamentos passivo, assertivo e agressivo. Vem comigo! Mas Lu, para que eu quero aprender sobre comportamentos passivos, assertivos e agressivos? Antes de responder essa pergunta, dá um like nesse vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu, clique em cima ou embaixo, amor, eu nunca sei onde é. Clica no sininho que você vai receber todas as mensagens quando nós colocarmos um vídeo novo, tá bom? Mas vamos lá, para que você tem que aprender sobre comportamento? Primeiro, você não tem que nada, tá? Você só vai fazer e aprender se você quiser. Mas se você quer e está aqui, eu vou dizer que é para melhorar a sua forma de comunicação. Mas para que melhorar minha forma de comunicação? Para melhorar os seus relacionamentos. Você aprendendo sobre esses tipos de comportamento, você vai aprender a se relacionar melhor com o seu cônjuge, com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe, com seus amigos. Tudo isso, toda essa aprendizagem vai colaborar para que você se comunique melhor, fale melhor sobre o que você sente, pensa e se expresse de uma forma adequada, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu quero destacar, aqui estão as minhas anotações, primeiro eu quero destacar que tem uma live sobre esse tema lá no meu Instagram, que eu fiz com a minha amiga Ruth, e tá bem mais detalhado, tá? Se você também quiser saber um pouco mais sobre esses tipos de comportamento, pode deixar uma pergunta aqui embaixo que eu vou responder com o maior prazer. Se você tem uma questão pessoal específica que queria falar sobre aquilo diretamente comigo, pode mandar mensagem pelo Instagram, deixa aqui nos comentários que eu vou responder com certeza. E para começar, vamos falar sobre o comportamento passivo. Tá? Por que comportamento? Porque é um modo de se expressar. Tá bom? Então, a pessoa que expressa o comportamento passivo, ou a pessoa passiva, que também pode ser dita assim, é uma pessoa que desconsidera os próprios desejos, facilitando a realização do desejo do outro. Exemplo, eu me anulo para que o outro obtenha destaque. Como é a pessoa passiva na prática, né? Ela manifesta dificuldade de expressar o que ela pensa, de expressar o que ela sente, de mostrar os seus sentimentos, as suas expectativas. Ela sempre acha que o outro é mais importante que ela, que o outro tem mais valor que ela, que o outro sabe mais que ela, tá? Gente, às vezes você pode falar, sim, mas o outro sabe mais. Ok, e beleza o outro saber mais, mas a questão é o seu posicionamento diante disso. Por que o outro tem um conhecimento superior em matemática? É porque ele tem mais valor que você? Não, ele tem mais conhecimento em determinada área, tá bom? Então, numa relação com uma pessoa passiva, provavelmente essa pessoa vai ter os ombros mais caídos, ter uma expressão de maior submissão ao outro, geralmente uma pessoa que sempre concorda com a posição do outro, que mesmo quando uma coisa desagrade, ela dá um sorrisinho. O objetivo dela é sempre com que o outro não se aborreça com ela. Então, assim, as atitudes, as falas, as demonstrações de pensamentos e sentimentos é sempre colocando o outro em primeiro lugar. Eu não posso desagradá-lo, eu não posso desapontá-lo, eu não posso falar o que eu penso, porque senão essa pessoa não vai mais gostar de mim. Tá, Lu, e qual o problema de ser uma pessoa passiva, né? O problema de ser uma pessoa passiva é que essa pessoa geralmente ela perde muitas oportunidades. Ela, por não se colocar, por não mostrar o seu ponto de vista, por não demonstrar o que sente, geralmente é uma pessoa mais solitária, porque é muito difícil você se relacionar com alguém que não se mostra, que não se revela, que não mostra quem é, né? Ainda que seja por medo. Geralmente o passivo ele tem muito medo, né, do olhar do outro, o olhar do outro sobre ele, o olhar do outro sobre as atitudes dele.
Então, isso é o comportamento passivo. Agora vamos falar sobre o próximo comportamento, que é o extremo oposto do comportamento passivo. Se o comportamento passivo está aqui, o outro comportamento, que é o comportamento agressivo, está aqui. Como se comporta um agressivo? Ou como é uma pessoa que emite comportamentos agressivos numa relação? Né? Lembra que o passivo, ele considera o outro em primeiro lugar. Já o agressivo desconsidera totalmente o outro e considera as suas vontades, os seus desejos, os próprios sentimentos como superiores ao de qualquer pessoa do seu meio de relacionamentos, né? Então, como costuma ser o agressivo? Ele costuma falar diretamente o que ele pensa, sente, acha, o que ele acredita, é sempre o certo, né? O agressivo, ele sempre se coloca como certo, como que nunca erra, como que não precisa do olhar do outro sobre si, desconsidera totalmente as opiniões, as posições do outro quando o outro demonstra o sentimento. Por exemplo, uma pessoa diz: eu estou triste hoje porque eu perdi o meu gato, né? Uma pessoa chega e fala para um agressivo: eu estou triste hoje porque o meu gatinho morreu. Um agressivo vai olhar para essa pessoa e falar: você tá de sacanagem, né? Tá triste porque morreu um gato? Então, olha isso. O agressivo, ele não consegue perceber o outro, a necessidade do outro, o sentimento do outro. É o que ele pensa. Se ele acha que é uma bobeira, então é uma bobeira. O agressivo, ele não costuma envolver expressão direta dos seus desejos. Geralmente, o que ele faz? Ele usa o outro para que o outro satisfaça esses desejos, tá? O agressivo também geralmente utiliza coisas assim, palavras, frases assim. Você faria melhor se você fizesse de tal forma. Você deve estar brincando, né? Você deve estar brincando comigo. Ou assim, se você não fizer isso, aí vem geralmente uma chantagem depois, né? Ou assim, você deveria fazer dessa forma. Então, o agressivo, não importa se o outro no relacionamento se sentiu chateado, se sentiu magoado, para ele o importante é realmente o que ele pensa e o que ele acha sobre a vida. Assim como eu falei que o passivo tem os ombros caídos, um semblante mais submisso, o agressivo é totalmente contrário, né? O agressivo, ele tem uma postura intimidatória, uma fala intimidatória, é fixa, fala alto, fluido, sem sequer duvidar do que ele está falando, porque o que ele está falando, para ele, é a verdade absoluta. Então, se você falou assim: Lu, pelo amor de Deus, eu sou passiva, não sei o que fazer, eu sou uma pessoa extremamente passiva, mas eu não sei ser de outro jeito. Ou se por outro lado você falou: cara, eu sou esse ser humano aí, agressivo, pra mim é o que eu penso, é isso mesmo, é a realidade. O que vocês vão fazer para melhorar as relações, para melhorar a forma como expressar os sentimentos, para melhorar a forma como expressar os pensamentos, os desejos? Existe um meio termo. Como são dois extremos, existe um lugar que é no meio que se chama assertividade. É o comportamento assertivo. E o que é ser assertivo? Ser assertivo é quando você consegue afirmar os seus próprios direitos, consegue falar sobre os seus sentimentos, sobre os seus pensamentos, sobre os seus desejos, sem desconsiderar os desejos, pensamentos, sentimentos, crenças do outro. Ou mais ainda do que não considerar, é considerar. É você considerar os seus e também considerar os do outro. Lu, mas isso é muito difícil. É difícil mesmo, mas é um exercício. É um treino que você pode fazer. A gente, inclusive, chama de treino de assertividade, tá? Voltando a dizer, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, escreve aqui embaixo, fala: Lu, queria saber um pouco mais sobre o treino de assertividade.
Lá no meu Instagram também a gente fez uma live, eu e a Ruth, somente sobre assertividade, tá bom? Mas se você quiser, pode mandar uma pergunta aqui que eu vou responder com o maior prazer. Então, a assertividade seria uma forma mais saudável de relacionamento. Quando eu consigo demonstrar o que eu sinto, o que eu penso, o que eu acho, e consigo considerar o que o outro pensa, sente e acha, a relação vai ser infinitamente mais saudável. Principalmente as relações próximas, que são as relações que a gente mais tem dificuldades, né? São as relações familiares, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso filho, com o nosso marido, com o nosso irmão, tá? Então, quando você consegue ser assertivo, as relações vão fluir melhor. Com uma observação. Quando o passivo começa a ser assertivo, é muito comum ele se tornar um passivo agressivo. Por quê? Ele começa a tentar não ser passivo e vai para o outro extremo. Mas calma, não desista, continue, que aos poucos você vai conseguir chegar nesse ambiente que se chama assertividade. E sua vida vai melhorar 200%, eu te garanto. Então, como é uma pessoa assertiva? Geralmente uma pessoa assertiva não altera o tom de voz, né? Ela fala de forma que dá para entender, compreender muito bem o que ela está sentindo. Ela tem gestos firmes, uma postura que não é intimidatória, mas também não é submissa, postura de igualdade, né, com o outro que ela está conversando. Então ótimo, aprendi sobre assertividade hoje, minha vida está resolvida. Não, gente, não é bem assim, mas a sua vida vai ser melhorada de forma significativa. Então hoje eu desafio a você a treinar a assertividade. Se você é um passivo, comece a dizer não. Diga não para o que você realmente não quer, para o que você realmente não tem vontade. Se você é um agressivo, comece a segurar um pouco a sua expressão. Pare de falar um pouco e ouça mais o que o outro tem a dizer. Se você é um assertivo, ótimo, desenvolva cada vez mais essa habilidade e ajude outras pessoas. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que vai ser beneficiado por essas informações. Como eu já falei, se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em responder para você, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo vídeo.